Então, muito boa tarde a todas e todos. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Até o final de amanhã à noite, vocês vão estar enjoados já de mim, mas seguimos firme, seguimos forte, dando início, então, à nossa programação da tarde do Seminário Internacional de Acessibilidade Cultural. Então, agora, às 14 horas, nós temos a fala da professora Patrícia Dornelles sobre o curso de especialização em acessibilidade cultural. Às 16 horas, a gente tem, então, a palestra Só é acessível se der para entender, compreensibilidade textual, linguagem simples e acessibilidade, com a Heloísa Fischer. E às 18 horas, nós finalizamos, então, a nossa tarde, o nosso dia, com a palestra Tradução e Interpretação em Libras para Ambientes Culturais, com o Vinícius Scheffer, do MAC Dragão. Então, vou apresentar a nossa palestrante, e antes de apresentar esse vasto currículo da Patrícia, eu quero dizer que é uma honra, é um carinho muito grande de ter aqui conosco, não só como palestrante, mas principalmente também como a principal rede articuladora de todos esses parceiros que nós temos aqui, que é o FRJ, o FRN, a URGS, o próprio curso de especialização em acessibilidade cultural. Então, a Patrícia, antes de apresentá-la formalmente, né, para quem já a conhece, sabe que ela tem esse poder de agregar pessoas, de juntar pessoas, e, de fato, é uma pessoa que é uma referência no nosso país, dentro da pauta da acessibilidade cultural, nas políticas públicas de acessibilidade. Então, além de tudo isso, é uma grande amiga que sempre me recebe com tanto carinho, sempre me acolhe com tanto carinho. Eu gosto de comentar que eu conheci a Patrícia numa situação inusitada. Fomos apresentadas pela minha professora, agora colega, Larissa Dallagnol, que foi orientanda da Pati. E então, quando eu estava buscando cartas de recomendação para fazer o meu estágio em acessibilidade cultural no Museu da Batalha, a Larissa me passou o contato da Patrícia e eu, na maior cara de pau, passei um óleo de peroba no rosto e mandei um e-mail para a Patrícia, sem a conhecer, pedindo uma carta de recomendação. Prontamente, a Patrícia me respondeu com todo o carinho dela e disponibilidade, me fez essa carta de recomendação e desde então vem acompanhando o meu trabalho e vem articulando cada vez mais essa parceria entre a UFRJ, entre o curso de terapia ocupacional da UFRJ e a gente aqui da UFPEL. Então, é uma honra de ter conosco, Pati, e vou te apresentar agora formalmente, então. A Patrícia Dornelles, ela possui graduação em terapia ocupacional pela Federação das Faculdades Metodistas do Sul, Instituto Porto Alegre, é mestre em educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, na linha de pesquisa Educação Popular e Movimentos Sociais, e doutora em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na linha Ambiente, Ensino e Território. É pós-doutora em terapia ocupacional pela Universidade Federal de São Carlos, atua há mais de 20 anos no campo das políticas públicas culturais, tem experiência na área de artes, com ênfase em política cultural, atuando principalmente nos seguintes temas: ação cultural, política cultural, ação coletiva, educação popular e saúde e direitos humanos. Trabalhou no Ministério da Cultura entre os anos 2005 e 2009, implementando o programa Cultura Viva na região Sul, e as ações de cultura e saúde deste órgão. Atualmente é professora adjunta do curso de terapia ocupacional da UFRJ, sendo docente das disciplinas de Laboratório A, Laboratório B, Educação Popular e Saúde. Foi coordenadora substituta de extensão da Faculdade de Medicina de outubro de 2010 a agosto de 2012. É coordenadora do primeiro curso de pós-graduação em acessibilidade cultural para pessoas com deficiência, com o apoio do Ministério da Cultura. Foi superintendente de difusão cultural do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ de 2015 a 2019. É coordenadora do grupo de pesquisa Terapia Ocupacional e Saúde, vinculado ao CNPq. Pati, querida, muito obrigada por estares conosco.
tivemos aquele probleminha na terça-feira de manhã, mas agora está tudo certo, estamos todos prontos e ansiosos para te ouvir. Muito boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos. Confesso que pela primeira vez me senti um pouco nervosa para falar de algo que eu falo sempre, né? Mas eu acho que essa questão da rede na terça-feira eu fiquei muito chateada, muito frustrada, né? E são modos que a gente agora também tem que se apropriar e conhecer melhor as tecnologias e ver também uma potência que a gente está tendo, né? A gente está com essa experiência também com a Desirê, com a Superintendência de Museus aqui do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro. Lançamos também um curso pequeno para uma sensibilização em acessibilidade cultural. Em 2, 3 dias também 800 inscritos, né? Então, assim, a gente sabe que a temática agrega, como também é o sucesso desse encontro nesse formato virtual. E é uma força também que a gente tem, não só de estar se encontrando, mas compartilhando e dando continuidade àquilo que a gente vem fazendo, né? Acho que todos nós, na primeira quinzena, pelo menos do isolamento, ficamos todos meio atrapalhados, né? Meio paralisados com esse processo. Mas feliz de estar aqui compartilhando um trabalho que eu acho importante dizer que é um trabalho de 10 anos, né? É um projeto que teve um apoio financeiro por 10 anos. E a gente sabe que um projeto que tem um apoio financeiro, ele tem também um resultado mais abrangente no sentido das possibilidades de realizá-lo, né? Então, eu queria aqui compartilhar com vocês um pouco da experiência da especialização, tem uns slides aí que a gente montou, mas eu vou mais conversando e destacando alguma outra coisa dos slides, tá bom? Eu gosto de dizer, então, aqui, começando com vocês, que a especialização, eu sempre digo que ela é um instrumento da construção da política pública de acessibilidade cultural, e para isso eu preciso colocar ela dentro de um contexto, né? Então, eu organizei essa nossa apresentação apresentando alguns tópicos, né? O contexto da criação do curso de especialização em acessibilidade cultural, a estrutura do curso, a metodologia, que a gente chama metodologia da implicação, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, a especialização como instrumento, então, da implementação de políticas culturais, e vou trazer uns dados que talvez para muitos de vocês não seja interessante, mas para a gente que trabalha na área da cultura, em gestão de cultura, é importante que são alguns indicadores, né, de resultados, que são indicadores culturais que nos servem para alimentar o impacto dessa formação na contribuição de conteúdo sobre o tema e também na articulação que ela vem desenvolvendo. Então, ela não é só um instrumento, na verdade, né? A especialização parece que ela se tornou uma plataforma. Eu vejo ela hoje, de manhã eu estava vendo, ela é uma plataforma de muitas iniciativas que a gente foi construindo a partir dela. Então, o curso em si, a pós-graduação em si, ela é só uma coisa entre várias coisas que surgiram na realização desse projeto. Pode passar, é a Desirê que está passando, né? Então, qual é o contexto, né? Acho que o primeiro é entender o seguinte, que em 2008, né, assim, houve uma Oficina Nacional de Políticas Públicas Culturais para Pessoas com Deficiência. E era um contexto, então, que a política cultural, o governo federal, expandiu a perspectiva de cultura, né, e de política cultural no Ministério da Cultura. Era uma época que a gente tinha o Gilberto Gil como ministro, o Juca Ferreira como secretário executivo, e em 2008, 2006, o Brasil assinou a convenção, né, ratificou a Convenção de Promoção e Proteção da Diversidade das Expressões Culturais, que agora, dia 21 de maio, é o Dia da Diversidade Cultural, né? E criou uma Secretaria de Identidade e Diversidade Cultural. Até, aliás, ali na minha apresentação, a gente tem que ajustar, porque implementei políticas de diversidade cultural, né? Também, além das ações de cultura e saúde. E a CID, né, ao implementar essa política da diversidade cultural, e aquele governo tinha essa prática de consultar a sociedade civil, vinha organizando, então,
diferentes encontros e oficinas para se construir ações e diretrizes para uma política de cultura para a diversidade cultural. Assim foi com a questão das comunidades indígenas, assim foi com o povo cigano, assim foi com o grupo, né, o segmento do LGBT, agora Q+, né, TQ+, assim foi com as discussões para pensar uma cultura da infância, assim foi para pensar uma política nacional de cultura para as pessoas em transtorno mental e sofrimento psíquico, né? E assim foi para pensar uma política cultural para as pessoas com deficiência. Em função de eu ter organizado a oficina Loucos pela Diversidade, que criou ações e diretrizes para construir uma política nacional para a produção da loucura, vamos dizer assim, no Brasil, né? O Ministério da Cultura valorizando as diferentes expressões culturais, entendendo que a diversidade cultural é o grande patrimônio cultural do país, em função de ter organizado Loucos pela Diversidade, em função da minha trajetória com a terapia ocupacional e que trabalho com esses segmentos, né? Eu fui, então, também destacada a cuidar da política, a ser coordenadora executiva da organização desse encontro e para implementar essa política nacional, a partir dessa oficina de 2008. Essa oficina, então, se criou o nome, né? Adotou o nome Nada Sobre Nós Sem Nós, porque foi uma demanda do grupo que estava presente. Eu estou vendo aqui a Eliana Franco, querida, que estava lá, né? Nos conhecemos lá e desde lá temos uma amizade, uma parceria. E a Eliana vai lembrar disso, e dentro dessa oficina se criou, então, a metodologia dessa oficina, era um encontro de 60 pessoas, né? Assim que a gente trabalhava, 60 pessoas do Brasil todo, que tinham algum trabalho, uma referência no trabalho com arte, cultura e pessoas com deficiência. Então, nós tínhamos artistas com deficiência nessas oficinas e pessoas que trabalhavam com arte e pessoas com deficiência, grupos coletivos, instituições e etc. Né? Bem, o Ministério da Cultura, então, a gente realizava, essa oficina se organizava em 3 dias, essa era a metodologia. No primeiro dia, a gente tinha um seminário com discussões sobre o tema, né, de manhã e de tarde, e depois, durante 2 dias, a gente se reunia em grupos de trabalho para pensar ações e diretrizes para uma política pública de cultura, nesse caso, para as pessoas com deficiência. Quando a gente vai organizar, sentar com as pessoas, né, para pensar essa oficina, vai sentar junto com a sociedade civil, pela primeira vez surge o conceito de acessibilidade cultural como um elemento importante a ser discutido nas políticas culturais para esse segmento. Então, todas as outras oficinas do Ministério da Cultura, da CIG, né, que tinham esse formato, até então tinham o GT de Fomento, Patrimônio e Difusão, porque eram esses 3 elementos, né, básicos de organização inicial de uma política de cultura, né? A política de apoio de financiamento, a política de identificação como algo importante para a cultura brasileira, né? E a questão da difusão, a fomento para a circulação, divulgação e etc., das diferentes manifestações artísticas e culturais. E então surge o eixo acessibilidade cultural. Vamos lá, pode passar. Eu vou tomar um café aqui e vou falando com vocês, tá, gente? Então, aqui a gente tem, vou esperar a Desirê, depois eu vou passar para ela fazer a audiodescrição dessa imagem, né? Que o Jefferson já fez para mim uma vez, né? Mas a oficina, então, tinha essa proposta, né? Escutar, conhecer e sistematizar as experiências no campo da interface das políticas e produção estética, artística e cultural das e para as pessoas com deficiência, e a partir dos grupos de trabalho que eu já falei para vocês, fomento, patrimônio, difusão e acessibilidade, criar ações e diretrizes, né, que vão orientar uma política cultural para as pessoas com deficiência. Isso gerou a imagem que vocês têm aí, da foto de uma publicação, que eu estou mostrando aqui, tá? Essa publicação tem um CD aqui, que tem vários relatos, apresenta a oficina e tal, é um material. E aqui, dentro dessa publicação, a gente tem os registros do seminário e as ações e diretrizes para
a construção da política cultural, para orientar a política cultural. Dera, tu quer fazer aí a audiodescrição, não sei se tu está aí, da imagem? Estou aqui, Patrícia. Então, a capa do livro, né, que a Patrícia estava citando ali, está dividida em duas partes. A parte superior, da parte superior, então, a gente tem um globo terrestre, né, a Terra, com vários braços e pés, segurando canetas, desenhando uma nuvem, um abraçado a um violão, um pé pintando uma nuvem, um pé também com uma bola, uma mão digitando num computador. E a parte inferior, então, a gente tem o título, Nada sobre Nós Sem Nós, relatório final, Oficina Nacional de Indicação de Políticas Públicas Culturais para a Inclusão de Pessoas com Deficiência, de 16 a 18 de outubro de 2000 e... não consigo enxergar ali. 2008. Bem, obrigada, Deda. Então, é legal dizer que esse é um trabalho de um artista com deficiência, né, que foi incorporado à capa. Bem, podemos trocar, então, o slide para a gente seguir conversando. Bem, aqui eu vou falar brevemente, porque depois eu tento viabilizar, compartilhar essa publicação com vocês, que não tem mais, né, nos sites, né, do governo, mas a gente tem isso em PDF, de repente eu posso passar para a Deda, e aí a Deda é a Daisy, aí ela compartilha com vocês. Mas, assim, só para vocês ficarem atentos, por exemplo, que no GT de patrimônio, aqui eu só coloquei as diretrizes, tá? Cada diretriz dessa tem uma série de demandas, de metas, né? Como fazer para que essas diretrizes sejam desenvolvidas, tá? Então, eu destaquei aqui em um e outro alguma diretriz para você, alguma meta para vocês entenderem como é que é. Aqui na diretriz do patrimônio, eu sempre gosto de destacar a primeira e a quinta para fazer uma conversa sobre. Então, a primeira diz: localizar, conservar, pesquisar, editar e difundir o patrimônio material, imaterial, intelectual e cultural dos artistas com deficiência, de modo a promover o seu reconhecimento como patrimônio brasileiro. Por que eu destaco isso? Porque isso que era importante para a gente naquele momento, né? Reconhecer que a produção artística e cultural feita por artistas com deficiência, a produção artística e cultural feita por pessoas em transtorno mental, sofrimento psíquico, pelos ciganos, pelo grupo LGBTQ+, pelas comunidades indígenas, né? E entre outros grupos, essa diversidade, a galera do hip hop, a juventude, essa galera, essa diversidade, essas manifestações, esses diferentes segmentos, é o maior patrimônio, né, da cultura brasileira. É justamente a diversidade. Então, nesse sentido, essa perspectiva do patrimônio vem sinalizar que existe uma produção que tem que ser reconhecida como o patrimônio da cultura brasileira, que é a diversidade cultural, e esses segmentos fazem parte e devem ser olhados e fomentados, né, e difundidos o que se faz, né? E também com a ideia de preservar aquilo tudo que já foi feito, né, guardado numa memória, numa história, e contar isso, né, para que as pessoas saibam que também é uma conquista a todo esse tempo, né, que a gente vem construindo esse trabalho. Então, dentro dessa meta localizada, vocês vão ver que ele tem 1.1 que diz assim, ó, mapear em nível nacional artistas, grupos, centros de referência de e sobre pessoas com deficiência ligados à arte e cultura. Então, essa é uma meta. Para a gente localizar e conservar, a gente precisa mapear. E assim vai em todas as outras diretrizes, cada uma delas tem algumas metas, tá? A segunda diz aqui garantir a expressão da diversidade cultural e artística, popular e erudita, né? Criar instrumentos é uma terceira diretriz para a produção cultural possa acontecer e ser reconhecida no campo artístico, ético, social, político e cultural, apontando para a circulação e uso social do patrimônio, né? Que isso é importante, às vezes nas políticas de patrimônio, a gente tem uma dificuldade em função dos tombamentos dos prédios, algumas resistências, né, nas adaptações, né, dos prédios tombados, mas a gente também tem que refletir que o uso social deve ser maior, né, do que ao patrimônio, né, o direito ao patrimônio. Então, a gente tem que repensar um pouco as estratégias sobre isso, né. Incentivar e aproximar as ações entre promoção
do patrimônio dos órgãos nas 3 esferas de governo, e um quinto que eu sempre destaco, que eu boto ali, o sublinhado, que é para eu lembrar, né, para compartilhar uma reflexão com vocês, é dar visibilidade aos trabalhos artísticos e não à questão da deficiência, né? Os artistas com deficiência, eles querem ser reconhecidos porque eles são artistas, né? E não porque eles são pessoas com deficiência que fazem alguma coisa em arte, né? Porque nem tudo que se faz, né, pode ser considerado arte. Então, isso é também para romper com algumas perspectivas tuteladoras e assistencialistas, né, nessa concepção da relação com a arte, artistas com deficiência ou com transtorno psíquico, sofrimento psíquico, etc. Né? Então, isso que é importante a gente provocar e refletir sobre isso, tá? Vamos passar o outro slide, vamos para o próximo. No GT Difusão, a gente vai ter ali recriação e criação de instâncias de difusão, produção artística e cultural no âmbito da Funarte, né? Por quê? Porque existia, antes de todo esse trabalho, existia uma ação, né, articulada com uma organização do terceiro setor, que constituiu uma rede nacional, que é o Arte Sem Barreiras, que é um grande legado, né, de articulação e potencialidade de construção de mapeamento, que foi o grupo, né, que existe ainda, que é o grupo articulado do Arte Sem Barreiras, que é ligado aos artistas com deficiência, né? Então, eles queriam que essa política fosse de fomento aos artistas com deficiência, que ela voltasse a ser localizada na Funarte. E tem sentido, porque a Funarte é a Fundação Nacional das Artes, né? É um órgão do Ministério da Cultura, agora não é mais Ministério da Cultura, é a Secretaria, que está ligada ao Ministério do Turismo, e que faz a política de fomento às artes, ao circo, à dança, à música, e bem, as linguagens artísticas, né? Então, o segundo item aqui, garantir a participação de pessoas com deficiência na formulação e implementação de políticas de difusão, e eu destaquei o segundo item aqui porque tem uma meta que tem a ver com o nosso curso, né? Então, para dizer que o nosso curso, por isso que eu digo que ele ajuda o Ministério da Cultura, ajudar o Ministério da Cultura, ou a política pública de cultura, a construir a política pública de cultura, então, que é ligada às pessoas com deficiência, que é criar cursos de formação, capacitação para artistas e gestores, né, nessa perspectiva dessa política, né, de cidadania cultural para as pessoas com deficiência. Então, tem o item 3, que é apoiar, implementar e incentivar a integração dos artistas com deficiência, com os demais artistas, no intuito de gerar um patrimônio artístico inclusivo. Isso é um debate importante, né, porque a gente já teve uma experiência com órgãos internacionais que vieram fazer o trabalho de facilitação e difusão cultural junto à COP, etc., e houve uma certa crítica à produção artística e cultural que o Brasil fazia, né, em relação às pessoas com deficiência, porque diziam, alguns deles entendiam que quando a gente tinha um trabalho de grupos de dança, de teatro, que tinham artistas com deficiência e artistas sem deficiência, esse não era um trabalho feito com pessoas com deficiência, né? Ou seja, e aí a gente mostrou que no Brasil o que a gente gosta mesmo é de promover a convivência e a diversidade, né? Porque eles entendiam, algumas pessoas, que um trabalho de artistas com deficiência é um grupo de dança que só tem pessoas com deficiência, né? Então teve um certo embate, mas eu sempre gosto de provocar e trazer essa reflexão, porque eu aposto na convivência, na experiência da diversidade. Aí sim a gente faz inclusão e evita de fazer segmentos, né? Mas bem. E aí tem ali também garantir que as políticas públicas tenham plena acessibilidade conforme a legislação vigente, que a gente já sabe que legislação a gente tem, né? Então, esse aqui também é um documento para a gente construir essas diretrizes para a política cultural. Pode passar. Nas diretrizes de fomento, a gente tem uma
duas diretrizes, que é garantir os incentivos e recursos, né, para a formação de profissionais com deficiência na área da cultura, para implementar manutenção dos grupos, projetos artísticos e culturais, né, e também lá tem, na meta 1.3 dessa diretriz 1, no GT de Fomento, a ideia da formação continuada, né, na área, para atualizar as pessoas nesse campo do trabalho com as pessoas com deficiência, tá? E a segunda diretriz é garantir a participação das pessoas com deficiência em todos os projetos que haja recursos do Ministério da Cultura. De algum modo, isso avançou por um período, né? E nos últimos tempos tem uma fragilidade, porque, na verdade, qualquer edital público que o Ministério da Cultura possa desenvolver, ele deveria ter uma cota ali específica para fomento de trabalhos com pessoas com deficiência, ou exigir acessibilidade nesses projetos que seriam fomentados pelos recursos do Ministério da Cultura, né? Pode trocar. E aí a gente vem no GT de acessibilidade, né? E aí, a primeira vez que aparece o tema acessibilidade cultural dentro da política cultural do governo federal, no sentido de trazer o direito cultural, o direito de fruição cultural, né? O direito de experiência estética da pessoa com deficiência com os produtos culturais, né? Então, é a primeira vez que surge essa perspectiva, e aí, a partir daí, a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho. Nesse sentido que surge a ideia de construir esse curso, né, e de construir essa capacitação e formação, porque se a gente tem uma política para ser implementada, a gente percebeu que os gestores culturais não tinham a menor noção como fazer esse trabalho, porque não têm contato com pessoas com deficiência, porque não sabem o que é a questão da acessibilidade, e uma série de elementos que a gente vai poder conversando ao longo aqui da nossa apresentação. E dentro desse item 1, que é o grande item, tem várias metas, uma das metas, que é 1.2, fala também de promover a capacitação de gestores, técnicos, avaliadores dos editais públicos, levando em consideração os requisitos e parâmetros dispostos na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Vocês percebem que aqui nós estamos falando de convenção ainda, porque a gente tinha o estatuto e a lei, né, da pessoa com deficiência chega agora em 2016, né? Pode passar. Bem, os resultados dessa oficina, essa publicação que eu falei para vocês, a gente distribui isso nacionalmente para todas as secretarias de cultura, para as organizações do terceiro setor, para pessoas do movimento social, para as autarquias e órgãos do MINC, né, e também para as instituições mistas e privadas de cultura, com o objetivo de dizer, olha, o Ministério da Cultura está startando isso aqui como uma construção de uma política nacional, então todos os projetos e políticas e ações culturais de diferentes programas, institutos e secretarias de cultura e etc., tem que começar a partir de agora a ser sensível e pensar que devem aplicar a questão da promoção da cidadania cultural das pessoas com deficiência, seja na questão do fomento dos artistas com deficiência, seja na inclusão deles a partir de mostras culturais e etc., que a cidade ou o governo promove, seja também os quesitos do direito de fruição estética, né, de acessibilizar os seus ambientes culturais, os seus espaços, os seus produtos culturais, para que as pessoas com deficiência possam fazer o uso também desses espaços, né? Vamos lá. E também essa publicação, ela gera uma ampliação e o fortalecimento do debate sobre o tema do direito da cidadania cultural nas esferas das conferências municipais, estaduais e nacional de cultura, né? Porque é onde a gente vai fortalecendo a construção da política. Bem, esse é um pouco, essa primeira parte, é para dizer para vocês que o curso, ele tem um contexto, né? Então, ele vem um pouco, pode passar, né? Ele vem com essa perspectiva aí de dar conta dessa discussão que foi provocada nesse encontro. Bem, entre os desafios
postos naquele momento era ampliar a compreensão do conceito de acessibilidade cultural, que já existia a ideia de acessibilidade dentro da política cultural, ligada à Lei Rouanet, que pensava naquela época, entendia que a acessibilidade era a distribuição de ingressos gratuitos para projetos financiados pela Lei Rouanet. Então, o produtor sempre tem uma cota que ele tem que distribuir, ou para escolas, ou para pessoas de baixa renda, ou etc. Mas a gente sabe que isso, dependendo do projeto, do produto cultural, isso fica na mão dos patrocinadores que acabam distribuindo para quem lhes é de interesse, né? Mas sempre existiu. Então, a acessibilidade tinha esse sentido de gratuidade, né? Mas com a discussão da oficina, a gente muda esse conceito, né, para a perspectiva das pessoas com deficiência, né, do seu direito de fruição a esses produtos, esses projetos todos, né. E aí, o outro desafio é compreender a aplicabilidade da acessibilidade cultural nas políticas e gestões culturais no que diz respeito à fruição estética, né? Ampliando os formatos de acessibilidade dos diversos produtos culturais. E essa oficina, ela tem uma nota técnica muito importante, que é essa 001 de 2009, que é onde vai apontar pela primeira vez onde que a questão das discussões da cidadania cultural que foram postas nessa oficina, essas ações e diretrizes, teriam que estar cruzando junto com as estruturas e as políticas do Ministério da Cultura. Então, era preciso construir uma política, uma discussão inicial da acessibilidade na Lei Rouanet, e hoje é fato isso, a gente conquistou isso. Qualquer projeto hoje financiado pela Lei Rouanet tem que ter acessibilidade cultural para as pessoas com deficiência. No começo era só um recurso de acessibilidade, agora tem que ser todos os recursos, né? Então, a gente foi avançando nessa experiência, tá? Os editais, né, que eu já falei, que devem, além de ter editais de fomento específico para esse grupo, né, mas também os outros editais devem incorporar os recursos de acessibilidade ou ter cota para projetos produzidos com acessibilidade, o site eletrônicos, uma política, né, de livre-leitura acessível, as produções culturais devem prever acessibilidade, né, e também um desafio de construir um trabalho com diálogo com outros ministérios para construir um trabalho interligado, junto e parceiro, né? Pode mudar. Bem, a partir de então, de 2008, é importante destacar que a Secretaria Audiovisual, ela criou um projeto muito legal, que era a Programadora Brasil, que ela distribuía um kit de 100 filmes para fomento de cineclubes. 30 desses filmes eram com audiodescrição, né? Em 2011, o MINC lançou um prêmio de arte e cultura inclusiva, né, para financiar, apoiar 30 iniciativas. Em 2012, o IBRAM lança um cadernos museológicos, né, que vai falar de acessibilidade, tal, com a colega Regina Cohen e outros. Em 2013, né, se cria uma primeira instituição normativa da Lei Rouanet que vai prever as medidas de acessibilidade cultural, e em 2013, então, em parceria com o Ministério da Cultura, a gente cria o curso de especialização em acessibilidade cultural. Pode passar. Em 2013, também se inclui a rubrica de acessibilidade cultural em alguns editais dos pontos de cultura, com um valor de 2% a 5% do total do projeto do ponto. Era um recurso muito pequeno, mas já era uma iniciativa, né, de trabalhar isso junto com os pontos de cultura. Alguns estados aderiram a essa perspectiva quando começou a se lançar aqui os editais estaduais e municipais em parceria com o governo federal. Em 2013 ainda, a Escola de Gente, em parceria com o Jean Wines, que era deputado, criou o Dia Nacional do Teatro Acessível, né? A Cláudia Werneck, também parceirona da gente, desse projeto todo. Em 2013, se criou um grupo de trabalho interministerial de acessibilidade entre o Ministério da Cultura e a Secretaria dos Direitos Humanos. Não existe mais esse trabalho. Eu cheguei a participar de algumas reuniões, né, para pensar e tal, e aí ia começar uma política mais articulada. Em 2013 também se cria o edital, o projeto de acessibilidade cultural em bibliotecas públicas, né,
com o Ministério da Cultura e a ONG Mais Diferença de São Paulo, que é também parceirona da gente, a Carla, acabaram ganhando esse edital e fizeram todo um trabalho com um grupo de bibliotecas no Brasil, implementando e orientando políticas de acessibilidade para bibliotecas. A gente tem o Tratado de Marrakech, que está em discussão hoje, foi assinado em 2015, né? E tem depois, em 2016, a Ancine cria uma instrução normativa que vai provocar que todas as salas de cinemas e toda a produção audiovisual, né, no Brasil, é isso que a gente conseguiu avançar, tenham que ter os recursos de acessibilidade. E isso já em 2021, todas as salas de cinema do Brasil vão ter que ter a implementação desses recursos. Então, isso também é para mostrar para vocês um contexto, né, um contexto que a gente participou e ajudou a construir também esse trabalho. Bem, a gente sabe que no Plano Nacional de Cultura tem a famosa meta que todo mundo se utiliza dela, né, para justificar os projetos, que é 100% de bibliotecas públicas, museus, cinemas, teatros, arquivos e etc., né, que devem desenvolver ações de promoção de fruição cultural para as pessoas com deficiência. Então, isso está lá no Plano Nacional de Cultura. Vamos ao curso, então, né? O curso, a gente tem uma série de disciplinas, né? Ele chegou na estrutura do curso, nosso item 2. Ele tem as disciplinas de Política e Diversidade Cultural, Aspectos Gerais da Deficiência, Tecnologia Assistiva, 1 e 2, Exposição Acessível, 1 e 2, Seminário de Projetos, que é aquela parte de organização da pesquisa, do TCC, né? Que é 1 e 2 também, Sensibilização de Libras, né, em Libras e Braille e outros recursos, e a disciplina de audiodescrição 1 e 2, né? Por que a gente montou esse contexto de curso? Por que essas disciplinas? Porque o nosso curso, ele é dirigido a categorias específicas, né? Então, a gente tinha como objetivo atender principalmente os gestores públicos de cultura, para que eles pudessem implementar a política de acessibilidade cultural. Essas pessoas podem saber algumas coisas, né, seus conteúdos, né, seu conhecimento estão muito mais dentro dos conteúdos culturais, das políticas culturais, etc., mas eles não sabem nada de deficiência, né. Ao mesmo tempo, também, o curso recebe pessoas que atuam na área da deficiência, mas não sabem nada de cultura ou de política cultural, ou não acompanham, porque vem de outras áreas, ou da assistência, ou da saúde, ou educação, né, vem de outros campos que dialogam com essa população. Então, a gente pensou um curso que ele pudesse trazer essa visão integrada, que ela pudesse facilitar a compreensão do que é esse campo das políticas culturais, né, dos direitos das pessoas com deficiência, e chegando ao conhecimento das deficiências, né, por isso que a gente tem as disciplinas Aspectos Gerais da Deficiência, né, e aí depois também o conhecimento das tecnologias assistivas como instrumento de mediação e articulação de todas esses recursos possíveis para serem implementados, né, e os outros elementos também que fazem parte da tecnologia assistiva, mas assim, o Braille, o que é o Braille, quais são os outros recursos táteis que a gente pode estar se utilizando, etc. A sensibilização em Libras é uma disciplina pequena de 30 horas, não é para as pessoas saírem se comunicando em Libras, ninguém vai sair se comunicando em Libras em 30 horas, mas é entender o que é a Libras, a história da Libras, a questão da cultura surda, o povo surdo, o que se vem fazendo na área da comunidade surda, no campo da cultura e das artes, né? Então, tudo que vai enfocando um pouco esses elementos. E a audiodescrição 1 e 2 é uma disciplina dedicada à audiodescrição, a um conhecimento geral de audiodescrição, né? A gente tem várias linhas aí da audiodescrição, e também uma certa aplicabilidade dessas experiências, porque o curso ele tem esse formato que ele é meio teórico, prático, político, né, a gente diz, porque ele também articula a construção da política pública, que depois, mais para frente, eu vou falar isso para vocês. Então, na disciplina de audiodescrição, é muito legal estar aqui, vendo a Eliana Franco, que foi a nossa primeira professora da disciplina de audiodescrição, no tempo que ela estava na Federal da Bahia, a gente fez uma parceria, ela veio, deu essa disciplina, a gente teve a Viviane Sarraf também, que foi... Ela está dizendo aqui que foi uma delícia, e foi mesmo. E voltou depois nas outras edições também, a Eliana. A Viviane Sarraf também deu a disciplina de audiodescrição. Nessa última edição, a gente teve os colegas, o Jefferson
e o Eduardo Jefferson, que está aqui, que é da Federal da UFRN, e o Eduardo da URGS, né, que tiveram dominando, né, cuidando um pouco dessa formação nessa terceira edição do curso. E por que eu digo que ele é um curso teórico-prático? Porque a gente também criou uma metodologia que o curso ele é aplicado num ambiente cultural. Então, a primeira edição desse curso, a gente chama de Museu Escola, né? A gente trabalhou dentro do Museu da República, com a Bebel, que nos recebeu lá, né? Então, as aulas eram dentro do Museu da República, grande parte das aulas eram no Museu da República, e a gente trabalhou, os alunos trabalharam desenvolvendo todos esses recursos dentro de um pedaço do acervo permanente do Museu da República. Isso depois bom, vamos agora para os museus da UFRJ. Então, a gente fez uma parceria com a Aline, que teve aí ontem, né, parece, com vocês, querida Aline, parceirona. A Aline foi nossa aluna no primeiro curso, e agora, na terceira edição, ela se tornou professora da disciplina Exposição Acessível, junto com a Renata Meca, que é uma outra parceirona também, colaboradora desse projeto já a partir dessa terceira edição. E aí a gente, então, fez o Museu da Geodiversidade, que eu acho que a Aline deve ter contado um pouco ontem para vocês como é que foi essa parceria que a gente foi construindo junto com ela, né? Então, o Museu da Geodiversidade foi o nosso terceiro museu escola, nosso segundo museu escola. Nosso terceiro museu escola começou com o Museu Nacional, que foi uma pena, porque a turma estava toda empolgada, nós dentro do Museu Nacional, vem gente do Brasil todo, isso é muito legal, mas o Museu Nacional teve aquele incêndio, e carinhosamente o Museu Histórico Nacional aqui do Rio de Janeiro, né, a Valéria nos acolheu e a gente deu continuidade na formação dentro do Museu Histórico Nacional, né, o que foi muito legal também. Pode passar, Débora. Patrícia, só pedir para quando tu for fazer a leitura dos slides, para fazer um pouquinho mais devagar, para facilitar o trabalho dos intérpretes ali, para auxiliar eles, tá bem? Tá bom. Desculpa, eu falo muito rápido. Bem, então vamos lá. O público-alvo do curso, né? Os dois primeiros editais, eles foram direcionados para vaga para gestor público cultural, né? Vagas para pontos de cultura, ponto e pontão de cultura, vagas para professor de universidade pública, organizações da sociedade civil, e no último edital, que eu acabei não botando aqui, por uma exigência, né, do Ministério, da antiga Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, pediram para a gente incluir os produtores culturais. Nas primeiras edições, a gente ouviu muita reclamação do curso, que o curso tinha um grupo fechado, as categorias fechadas, né, para inclusão, para a formação da turma. Mas por que a gente fez isso? Porque a gente queria implementar a política. Então, o que interessava para a gente é capacitar o gestor público para que ele possa implementar a política. Por isso que vocês, não sei se vocês conseguem visualizar, né, no slide aqui que está pequeno, mas a gente tem aqui, ó, o objetivo, para que gestor público, né? Então, eram 27 vagas para gestores públicos. Por quê? Porque era um por estado. A gente queria, pelo menos, capacitar um gestor público por estado, né? Então, o objetivo, capacitar a gestão pública para a implementação da política pública orientada a partir do Plano Nacional e do Sistema Nacional de Cultura, né? O pontão de cultura, por que é um pontão de cultura por região da federação? O projeto do curso, ele estava ligado à Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, que cuida do programa Cultura Viva. E os pontões de cultura pontos que eles fazem capacitações dos outros pontos, existia essa categoria, né? Então, a gente abriu vaga para pontões, porque eles tinham essa característica de capacitar os outros pontos de cultura, e para pontos de cultura também. E por que era importante capacitar os pontos de cultura, ou os pontões de cultura? Porque os pontos de cultura, eles estão na base da sociedade. Eles são aquelas iniciativas culturais, para quem não conhece o programa Cultura Viva, que está ali na comunidade de periferia, realizando uma série de oficinas culturais e artísticas para aquela comunidade que muitas vezes não tem acesso
acesso à arte e à cultura. E a gente sabe que cerca de 70% da população com deficiência vive em alta vulnerabilidade social nesse país. E, às vezes, um ponto de cultura pode ser a primeira porta de entrada para uma pessoa com deficiência no âmbito das experiências culturais, tá? Então, a gente tinha também essa perspectiva, né? Quando eu falo a gente tinha, porque a gente encerrou o projeto agora, a gente vai dar continuidade a ele, mas eu estou contando para vocês o que foi essa experiência desses 10 anos, né? Por que a gente teve como objetivo capacitar professores da universidade pública, um por região, né? Porque era importante para a gente que se crie disciplinas de acessibilidade cultural. Enquanto que a gente não criar disciplina de acessibilidade cultural nos cursos, nas licenciaturas artísticas, né, até nos bacharelados artísticos, em outros cursos que são importantes, né, na museologia, na terapia ocupacional, que a gente tem demonstrado aí, que a terapia ocupacional tem tudo a contribuir com isso, porque é uma profissão que trabalha com cultura, com arte e com todas essas pessoas, né? Então, a gente tem um legado muito legal aí na construção da democracia cultural no país, principalmente na saúde mental e agora com pessoas com deficiência. E também com vagas para a organização da sociedade civil. Por que a gente dava vaga para o terceiro setor? Porque é o terceiro setor que faz o controle social. É o terceiro setor que vai para a Conferência Municipal de Cultura, é o terceiro setor que vai para os fóruns de cultura municipais, estaduais, é o terceiro setor que faz a articulação, né, do movimento social para que a política seja implementada. Então, o terceiro setor tinha que ser capacitado também para poder fazer os encaminhamentos, né? E esse ano, então, na última edição, a gente abriu também uma vaga para produtor cultural por região, eu acho que era isso, e aí entraram vários produtores culturais. Então, tinha essa perspectiva, porque tem o objetivo de instrumentalizar e implementar a política cultural, né? Então, esses dias eu estava falando com um amigo meu que alguém disse que a universidade pública não faz política pública, né? Eu entendi o contexto que ele estava falando, não era o meu amigo, era uma pessoa que fez um comentário com ele, eu disse, pois é, a especialização ao contrário, porque a universidade pública tem que capacitar também para a política pública, principalmente para a política pública, né? Essa, às vezes, é uma esquizofrenia que a gente tem dentro da universidade. E eu fico feliz de dizer para vocês que hoje o curso de terapia ocupacional da UFRJ tem a disciplina de acessibilidade cultural, que tem que colocar aí nesse currículo aí que a Desirê apresentou, né? Que sou eu que coordeno. A própria Desirê tem a disciplina lá de cultura e acessibilidade cultural também na UFPEL de Pelotas, junto com o Júlio, que é um colega que tá aqui, também estão criando uma outra disciplina de mediação cultural acessível. Então, a gente tem um conjunto de colegas, né? Temos a Verônica Matoso, que foi nossa aluna na especialização, que é nossa colega da UFRJ, do curso de gastronomia, e criou a disciplina Gastronomia Acessível, e fez vários jantares às escuras dentro dos ENACs, que foram muito, muito legais também. Ontem a gente conversou sobre isso. A gente tem um ex-colega, um ex-aluno nosso que está na Federal do Amapá, no campo do teatro, e que criou a disciplina Teatro Acessível, né, na graduação e na pós-graduação. E temos uma ex-aluna também, que é do Instituto Federal aqui do Rio, do curso de Produção Cultural, que já desenvolveu a disciplina Produção Cultural Acessível. Então, isso é para dar para vocês um contexto dessa importância de capacitar professores universitários, né, de universidades públicas, para que criem essas disciplinas. É importante que os cursos de licenciatura de artes tenham essa disciplina para o professor poder chegar lá na escola e conhecer os recursos que possam facilitar a relação de mediação, né, dele com os produtos culturais, os elementos, né, os estudos, né, da área cultural com os seus alunos com deficiência, né? Da mesma forma, quem vai fazer o bacharel em artes ou artista, é importante que ele tenha essa compreensão para que ele possa pensar o trabalho dele artístico já com os recursos de acessibilidade, ou até fazer com que a sua produção estética e artística tenha os recursos de acessibilidade como um elemento da própria obra, né? Que isso é o mais interessante e é o mais legal. Paty, 5 minutos. Meu Deus! Vamos lá. Bem, assim, eu acho que eu já falei bastante, eu vou contar aqui um pouco a metodologia da implicação, a gente pode ir passando, que é a articulação
dos nossos alunos, né, implicados na construção da política pública. Então, por exemplo, eu vou trazer aqui uma foto, tá meio desfocada aqui, que a gente fica puxando, esticando, tá até a Viviane Sarraf aqui, que é um grupo, é uma foto da primeira turma, com a secretária Marta Hollenberg, né, todo mundo assim, apertadinho para tirar a foto, ela está segurando um documento, porque quando a gente realizou o primeiro Encontro Nacional de Acessibilidade Cultural, da qual eu conheci o Jefferson, né, e também o Eduardo, a gente também começou a articular a Conferência Livre de Acessibilidade Cultural. Então, a gente, no INAC, a gente recolheu uma série de elementos que o grupo, as pessoas que participavam, apontavam como algo importante para a política cultural das pessoas com deficiência, e durante o curso, a primeira turma, um grupo da primeira turma, sistematizou isso como propostas para a Conferência Nacional de Cultura, e a Conferência Livre, a nossa Conferência Livre foi a Conferência Livre que mais apresentou propostas. Nós apresentamos 90 propostas para a Conferência Nacional de Cultura, e esse quadradinho que tem aqui é só para mostrar para vocês que esses nossos alunos, que vêm alunos do Brasil inteiro, né, eles pegaram esse documento e eles foram para as suas cidades, foram para as conferências municipais e foram para as conferências estaduais de cultura, colocaram esses elementos em pauta, porque para eles estarem inseridos depois na Conferência Nacional. Olha que legal, porque é assim que a gente faz política pública, né? Então, eles fizeram esse trabalho, cada um fez esse trabalho, e alguns deles se tornaram delegados municipais de cultura, depois eles se tornaram delegados estaduais de cultura, que daí o municipal foi para a Conferência Estadual de Cultura, levando essa pauta, e outros que estão ali se tornaram delegados nacionais. Então, a gente tem um grupo de 5 alunos da primeira turma que foram a Brasília, representando seus estados, né, e a pauta da acessibilidade cultural para pessoas com deficiência, lá na Conferência Nacional. Isso foi muito legal, né? E essa articulação toda que a gente fez, né, a gente conseguiu aprovar no eixo 3, pode trocar o slide aí. A proposta 3.18 como quarta prioridade da Conferência Nacional de Cultura. Então, vocês procurem lá a publicação da Conferência Nacional de Cultura, a terceira Conferência Nacional, e vocês vão achar a proposta 3.18, e pode passar aí umas 3 slides, que eu não ia ler mesmo, mas é só para vocês terem a potência do que é essa proposta, né? Ela tem vários itens ali articulados com o objetivo de construir a política cultural. Isso é metodologia da implicação, porque os alunos assinam um termo de compromisso que eles têm que ser multiplicadores de uma cultura de acessibilidade cultural. Isso já está na seleção do aluno, tá? A outra coisa que eu quero destacar aqui é que quando a gente fez o primeiro Encontro Nacional de Acessibilidade Cultural, o Eduardo Cardoso, ele realizava com a Jennifer o Seminário Nacional de Acessibilidade em Ambientes Culturais. E a gente ia fazer o nosso em março e o Eduardo ia realizar um em abril. Eu peguei e mandei um e-mail para o Eduardo, eu não conhecia isso, já tinha ido num seminário, porque por acaso eu estava em Brasília entregando meu doutorado. E aí eu conheci o Eduardo assim muito rapidamente, eu passei depois um e-mail para ele e fiz uma conversa com ele no telefone, e ele topou, em vez da gente concorrer fazendo encontros paralelos, a gente juntou os encontros. Então, a gente teve 3 encontros do Encontro Nacional de Acessibilidade Cultural, né, que é o ENAC, e três SENACs junto com a gente, né? Então, isso foi muito legal. Foi aí que a gente começa a construir esse trabalho em rede, essa parceria com a URSS, com o Eduardo e com a Jennifer, que teve aí com vocês, tá? Bem, outra coisa que é importante, que eu tô, só volto ali, porque eu vi que a Liliane aqui está falando. Que bom que a Libra já conseguiu ganhar espaço nos cursos de licenciatura, que legal, né? Isso foi uma conquista também. Mas é lembrar que no segundo ENAC, que foi em Natal, lá, junto com a FRN, junto com o Jefferson, que está aqui, a gente também fez o abaixo-assinado lá, um grande abaixo-assinado, acompanhando os outros abaixo-assinados que circulavam na época no Brasil, junto com a Cláudia Werneck, com a Carla, da Mais Diferença, a Cláudia da Escola de Gente. Então, é para mostrar para vocês que é isso, né? A gente não é só o curso, a gente tem essa articulação da plataforma. E depois
edição, eu já vou terminar, tá? Porque depois a gente fica... Patrícia, não estamos mais te ouvindo e nem te vendo. A Patrícia caiu a conexão dela. E aí também a gente fez uma parceria na segunda turma com a URGS, que a gente criou o curso de extensão. A URGS já tinha um curso de extensão, né, que é acessibilidade em ambientes culturais, de 30 horas, em AD, né, para cerca de 30 pessoas, e os nossos alunos da segunda turma, fizeram esse curso de extensão, depois se capacitaram como monitores, e a gente lançou junto esse curso, uma segunda edição desse curso, e a gente conseguiu atender 420 pessoas. E em 2 dias de inscrição, tinham mais de 1.200 candidatos. O Eduardo queria me matar, né, porque tinha muita gente, mas a gente tinha vaga para 420 contemplados. Por quê? Porque cada aluno da especialização se tornou o monitor de uma turma de 10, né? Com a equipe da URGS supervisionando esses nossos alunos monitores. E a partir daí a gente foi fazendo uma série de encontros e outras atividades paralelas junto com a especialização, né? E os ENACs, né? A gente teve 7 ENACs. A partir do 5º ENAC, a gente abriu o ENAC para apresentação de trabalhos e estamos lançando agora os anais de todos esses ENACs aí, né? Eu não sei se dá para falar mais, mas se a Desirê quiser passar lá para o fim, assim, os slides, a gente tem ali um detalhe bem legal que a gente está fazendo desses indicadores, né, que é os TCCs das turmas, né? Aqui está mostrando como que a gente vem construindo as políticas públicas, mostra um pouco o perfil dos discentes da turma, da primeira turma, e também, que eu achei muito legal, que agora a gente está finalizando e sistematizando, é esse perfil dos trabalhos. Deixa só um pouquinho, só para a gente ver aqui, por exemplo, a gente tem muito trabalho na primeira turma de acessibilidade cultural em linguagens artísticas e manifestações culturais, a gente tem trabalhos de acessibilidade cultural no contexto da pessoa com deficiência, acessibilidade cultural em equipamentos culturais, experiências de formação, né, e capacitação em acessibilidade cultural, política pública de diversidade e cidadania cultural e recursos de acessibilidade. E a gente está fazendo esse recorte, aprofundando nos recortes, está bem legal. E depois a gente vai publicar isso e compartilha com vocês esses resultados também, se a Deise também quiser compartilhar esse PowerPoint também, tudo tranquilo. Era isso, gente. Eu falo muito, tinha muita coisa também para conversar, mas acho que o importante também era não só falar da especialização, mas dizer aqui que a especialização aconteceu dentro de um contexto. Estou vendo aqui a Lívia, né, se manifestando, a Lívia também teve um esforço, fez um trabalho também, e era um contexto também que a gente estávamos todos lá implicados e buscando apoio para desenvolver atividades e formação para implementar a política pública. Era isso. Patrícia, querida, é sempre bom te ouvir desse curso tão maravilhoso que é o Especialização em Acessibilidade Cultural. Se tu puderes compartilhar de novo a tua câmera ali embaixo, para a gente poder voltar a te ver, que caiu o teu vídeo naquela hora. Estão chegando várias perguntas, tanto no Facebook quanto aqui, Paty, mas a principal delas, que vem sendo feita desde a explanação da Aline, que a Aline deu já um spoiler, né, sobre o curso de especialização, mas a principal pergunta, a pergunta que não quer calar: existe perspectiva de uma especialização em acessibilidade cultural EAD? E aí a outra pergunta que entra junto com essa aqui, que é a pergunta se existe a perspectiva de um mestrado em acessibilidade cultural e se esse mestrado vai ser IAD também. A outra pergunta, eu faço perguntas em blocos de 3, tá, Paty? A Sandra também aqui fazendo a mesma pergunta, se existe a possibilidade de ofertar o curso em formato IAD, oferecendo uma quantidade maior de vagas. A gente teve várias parabenizações pela tua fala, muitas pessoas que te conhecem, que conhecem o teu trabalho,
parabenizando, né, mostrando a admiração à tua pessoa. Então, eu queria que tu respondesse esse primeiro bloco de perguntas, Pátia. A pergunta que não quer calar. Olha, a pergunta que não quer calar para vocês é a pergunta que a gente se faz todo o tempo, né? Que é, na verdade, é isso que eu estava dizendo, há uns 3, 4 anos a gente já vem discutindo a importância de que essa formação se transformasse numa formação EAD, né? Por isso é que a gente vem construindo essa rede. O nosso sonho primeiro é que a gente tenha 3 polos, né? Uma na UFRN, outra na URGS, outra aqui na UFRJ, como já tem, e talvez outras universidades que a gente vem articulando e se aproximando, para que seja multiplicada essa formação, né? E também qualificada, porque a gente faz isso com muita cara e coragem, né? Quase um exército de Brancaleone para fazer essa tarefa, né? Mas a gente se junta numa rede solidária, que eu falo dos companheiros de Utopia, que está a Desirê, o FIPEL, né, e os parceiros, e a gente vem, então, discutindo isso e pensando sobre isso, né? A gente fez agora também uma parceria com a Célia, que eu não pude vê-la, aqui no Instituto Politécnico de Leiria, que também já tem uma formação parecida em AD, mas a gente quer construir uma ação em outro formato, e a gente está trabalhando para isso. Então, é o seguinte, estamos atrás de recursos para construir os materiais em AD. Então, se vocês querem, acendam todas as velas, porque ontem eu passei um projeto que a gente está buscando captação, se ele for aceito, né? Se a gente conseguir o recurso, a gente vai começar esse ano a transformar os conteúdos das aulas presenciais em conteúdos à distância. Mas a gente quer transformar o curso em semipresencial, porque a gente acha que é legal também as pessoas se conhecerem. Porque eu sempre digo que o mais legal do curso é a turma. Porque vocês imaginam que era uma semana por mês, que vem gente do Brasil todo, vem gente do Rio Grande do Sul, vem gente de São Luís do Maranhão. São pessoas de diferentes sotaques, diferentes realidades, diferentes formações, gente que é gestor de cultura, gente que é artista, gente que é de ponto de cultura, gente que é do terceiro setor. Então, essa mistura que era muito legal, essa troca já era um super aprendizado. Com certeza, Patrícia. Então, já vamos todos começar as nossas orações, acender as nossas velas, fazer os pensamentos positivos para que tudo dê certo. Bom, aqui o Igor Alvarenga comenta, tão potente essa especialização. A Liliana Tavares falando aqui isso, Patrícia, que satisfação ouvir o seu empenho para tornar essa temática uma disciplina. A Libras já conseguiu ganhar espaço nos cursos de licenciatura. Precisamos de uma campanha nos diversos departamentos. Ouvindo seus exemplos agora, acredito que vai acontecer mais amplamente. Creio que as mudanças acontecem na sociedade com os formandos engajados e sensibilizados. Parabéns. A Márcia, Patrícia, muito obrigada por tanto esclarecer sobre o curso de especialização, cada vez mais concorrido e importantíssimos. A Lívia Mota, Patrícia querida, admiro sua tenacidade, sem esmorecer nunca. Maravilhosa palestra, parabéns. Parabéns pela trajetória, Patrícia. Maravilhoso mesmo, parabéns pela palestra. A Marilene Costa, então, traz uma questão. Penso que muitas pessoas buscam cursos de especialização na área. É muito complexo estruturar um curso? E aí eu vou ler outra pergunta que chega pelo Facebook. É possível se inscrever em apenas uma disciplina do curso, mais voltada para a cultura? Vamos ver o que temos mais aqui. A princípio são essas duas, Paty. Eu acho que, primeiro, uma coisa legal de dizer também para vocês é que quando a gente buscou esse apoio, né, tive essa ideia e tal, e a gente foi e buscou esse apoio lá no Ministério da Cultura, isso há 10 anos atrás, muitas vezes as pessoas perguntaram para mim, por que você não fazia um curso de extensão? A gente quer dar a titulação de especialista, porque a gente entende que os setores culturais precisam ter esse reconhecimento de uma especialidade, né? Tem pessoas que também nos perguntam, vocês vão fazer um mestrado e tal? Sim, a gente quer caminhar para um mestrado profissional. Mas há uma diferença entre
um curso de mestrado, onde a pessoa desenvolve um trabalho, um mestrado profissional, mais dentro de uma realidade, de um contexto, porque é profissional, né, tem essa perspectiva, mas a especialização, ela dá essa questão mais teórica prática da pessoa poder ter um conhecimento, não para ele aplicar a audiodescrição, nem para ele desenvolver os recursos de tecnologia assistível, se for o caso, mas principalmente para ele poder contratar serviços, conhecer a área, saber quais são os melhores serviços, ou as melhores linguagens, ou ter um conhecimento para poder desenvolver um trabalho consistente e continuado, né? É difícil de montar um curso de especialização? Não é difícil. Os cursos, eles têm que ser aprovados dentro dos seus departamentos. Quando a gente chegou com essa proposta na UFRJ, quando chegou no grande conselho da UFRJ, ninguém entendia nada que a gente estava falando. E eles não entendiam por que a gente tinha também recursos para contratar professores. Inclusive, chegaram no especial, a universidade não tem essa formação, por que ela vai dar? E a nossa questão foi justamente por isso, a universidade precisa de pessoas externas para que capacitem os professores para que eles possam multiplicar os seus conhecimentos. A gente tinha um grande grupo dentro do nosso departamento de terapia ocupacional que já tinha o conhecimento das tecnologias assistivas, mas a gente teve que trazer a Viviane, a gente trouxe a Amanda Tojal, a gente trouxe a Eliana Franco, a gente trouxe diversas outras, a Daina Leighton, como professores, que a gente chama de professores colaboradores, né? Eles davam pedaços das disciplinas, ou às vezes palestravam dentro das disciplinas, porque a gente queria trazer esse entorno prático, né, e tal, enriquecia, né, na verdade, cada semana era quase um seminário como esse que a gente está aqui compartilhando e evidenciando com vocês. Então, um curso de especialização, ele só passa, a universidade que aprova, né, agora, um mestrado profissional, você precisa das aprovações do MEC, CNPq, etc., que são outras exigências, né? Qual era a outra pergunta que tinha a ver com isso? A outra pergunta... se a gente se poderia fazer disciplinas... a gente, nas experiências anteriores, a gente não fez isso, porque a nossa turma começava com 60, 80 alunos. Os meus colegas até no começo diziam, nenhum curso de pós-graduação tem tantos alunos. Eu dizia, não, mas tudo bem, é um recurso público, vamos lá, vamos fazer, porque a gente não sabe se a gente vai ter uma segunda, uma terceira edição. A gente pensou que a gente ia ter só uma primeira, mas a gente foi para a segunda, foi para a terceira, porque a gente foi distribuindo e conseguindo fazer. A última turma mesmo não era nem para sair, porque a gente tinha muito pouco recurso. Mas a gente, todo mundo, não, vamos fazer, e a gente fez com muita dificuldade, mas a gente fez a terceira turma. Então, a gente preferiu não ter pessoas que só fariam uma disciplina, entendeu? Porque era mais uma pessoa ali presente para a gente dar conta desse grupo de pessoas, né? E também tem as atividades práticas. Mas a gente agora, nessa experiência que a gente está fazendo com a Desirê, lá o nosso grupo, que a gente fez essa parceria com o Estado, né, do Rio de Janeiro, com a superintendência, ficou muito legal. A gente está fazendo um grande bate-papo e a gente está conseguindo passar esses conteúdos de uma forma muito legal. Então, assim, é possível sim, a gente só está se reorganizando nessa vida virtual e eu acho que a gente vai ter a tendência agora de transformar as disciplinas da pós em pequenas formações extensionistas, né? Assim como a gente está fazendo aqui. Mas isso são projetos de futuro, isso tem que parar para escrever, tem que parar para captar recursos, tem uma burocracia aí para a gente vencer, né? Que não é fácil, né? É chata para caramba, mas a gente faz porque tem que fazer. Teve outra pergunta que chegou no Facebook, da Célia Gílio, que ela pergunta, na Fundação Dorina Noil para Cegos, as pessoas com deficiência visual afirmam que as sessões disponíveis que contam com audiodescrição são restritas e também são mal divulgadas. Gostaria de saber a opinião da Patrícia e se na cidade do Rio de Janeiro também ocorre isso. Poxa, essa é uma pergunta que eu até tu está até me ajudando a responder, né? Eu não tenho acompanhado muito a implementação da política, né? Assim, até um estudo que a gente deve fazer, né? Tá aí para quem quer pesquisar, eu vou participar até de uma banca que diz respeito
a uma temática parecida essa semana. Mas acho que o Jefferson, talvez o pessoal que esteja mais ligado à questão da audiodescrição pode estar acompanhando isso, né? Eu tenho essa característica de articulação, de gestora e tal, né? Então, estou mais ligada agora nesses relatórios e buscando essa captação. Não tenho acompanhado diretamente os indicadores culturais de acessibilidade, né? É algo que eu quero acompanhar, até gostaria de buscar esses dados com melhor qualidade. Não sei se alguém está fazendo isso, né? Talvez seria interessante articular com os representantes dos conselhos municipais de cultura, né? Acho que isso é importante. Aqui no Rio, a gente tem uma representatividade de pessoas com deficiência, então tem que articular com o conselho. O conselho tem que ver se no Conselho Municipal de Cultura, no Conselho Estadual, tem que ter alguém que defenda lá a política de acessibilidade cultural para as pessoas com deficiência. O melhor de tudo é que fosse uma pessoa com deficiência, um artista, alguém que estivesse na cultura, né? Porque essa é nada sobre nós e nós, né? Então isso é importante. Mas eu vou pesquisar, eu não tenho essa resposta para te dar. Eu sei que foi adiado porque teve uma dificuldade de implementação, né? E o próprio governo Bolsonaro passou para 2021, né? Isso. Agora, um ponto que tu comentaste ao longo da tua fala, Patrícia, que eu ia comentar logo em seguida, e acabei esquecendo, e agora lembrei novamente, é que tu falaste da questão dos artistas com deficiência, né? Então, só para ressaltar que amanhã, a palestra das 10 horas da manhã vai ser com o Edu O. O Edu O, ele é um professor de dança, artista com deficiência, que estará conosco falando sobre a acessibilidade na dança e na arte. Tá? Só para destacar, então, essa participação do Edu no nosso seminário. O Edu é fantástico, ele esteve no primeiro ENAC com a gente também. Muito bacana. Parceiro da Eliana Franco, que está aí. Depois continuam os comentários. A Aline. Oi, Aline, boa tarde. A Aline comentando aqui, Paty, quanta energia. Também aqui a Márcia, parabéns, Patrícia, e desde já começando a rezar e torcer para a aprovação dos seus futuros projetos, para os novos cursos de especialização. A Aline falando que a especialização foi muito importante para capacitar muitos servidores da UFRJ. Também chegou uma pergunta no Facebook ali, se há uma previsão para uma quarta turma, Patrícia. E essas são as perguntas que estão chegando. Eu acho que, mais do que nunca, as pessoas buscam essa formação por entenderem, de fato, a importância que ela tem, a relevância que o curso de especialização traz para ampliar a pauta da acessibilidade cultural, para valorizar a formação desses profissionais, para implementar essas políticas públicas. Então, de fato, o curso ele é um ponto-chave para todos nós. Então, Paty, ficam essa última pergunta para ti e vamos nos encaminhando para o final da nossa sessão. A gente está querendo, né, gente? A gente está correndo atrás. Esses dias eu recebi um e-mail da Maíra, não sei se é a Maíra que está aqui também, porque começou apareceu um monte de e-mail, aparece sempre e-mail no e-mail de especialização, nos nossos e-mails, as pessoas nos acham, né? E perguntando se ia ter uma terceira turma, uma quarta turma, né? A gente quer trabalhar para que tenha uma quarta turma em 2021. Então, a gente está trabalhando para de preferência em AD, né? Assim, no semipresencial ou total. Então, a gente está na construção disso. Isso não basta só ter o recurso para os materiais, né? Isso tem toda, para a produção dos materiais, e ter a plataforma, tem toda uma logística acadêmica, de burocracia acadêmica também, institucional, né? Que é colocar o curso na instituição, lançar o curso, os prazos, toda a questão do trabalho, da metodologia e da burocracia acadêmica que a gente inventa. Esse ano a gente não vai fazer uma especialização. Só se acontecesse um milagre divino que, né, caísse um dinheiro na nossa conta, amanhã a gente já estava fazendo, porque a gente é meio rápido nisso. Mas, em 2021, com certeza, a gente está trabalhando para tentar lançar uma quarta edição da pós. Mas acompanhe a gente aí, que a gente agora se reuniu aí com a Desirê também. Já estava junto, né? E estamos fazendo vários pequenos
cursinhos de sensibilização e acessibilidade aí que tá ficando legal. De fato, foi essa última parceria que nós fizemos, né, desse curso que a gente está fazendo essa sensibilização com a Secretaria de Cultura aí do Rio de Janeiro, né, e de Economia Criativa. Está sendo uma experiência muito bacana, né, nós estamos tendo. É um curso de sensibilização com 3 módulos, mas está acontecendo de uma forma muito bacana. A gente está usando aqui a plataforma essa da UFPEL, né? Ele aconteceu essa semana junto com o seminário, então, entre uma palestra do seminário e outra, eu estava ali dando suporte para a utilização da plataforma, mas a gente vai construindo juntos, construindo aos pouquinhos. A gente vem comentando também aqui no seminário que a implementação, seja dos recursos, seja da política pública, seja da sensibilização, ela é um trabalho de formiguinha, que a gente vai agregando dia após dia, pessoas após pessoas. Então, esse trabalho de formiguinha, ele vai gerando ações que vão, de fato, implementando e ampliando as nossas possibilidades dentro da área da pauta da acessibilidade cultural. Então, eu queria agradecer imensamente a Patrícia por estar conosco no evento, por ser parceira do nosso evento, por estar sempre junto, dividir conosco o curso de especialização, falar um pouquinho, explicar um pouquinho sobre o curso de especialização. E, Patrícia, é uma honra te ouvir sempre. Muito obrigado por estares conosco. Tivemos aquele probleminha na terça, mas hoje ocorreu tudo numa boa, tudo tranquilo. Muito obrigada por estares conosco aqui, querida. Eu que agradeço, queria mandar um beijão para todos aí, todos os amigos que eu estou vendo aqui, que estão se manifestando. É muito legal estar aqui compartilhando uma experiência que pertence a todos nós, na verdade, né? Porque é uma política pública, é uma universidade pública, e a gente está aqui também resistindo, né, para manter a universidade pública com compromisso de formação para as políticas públicas e uma universidade pública, gratuita e de qualidade, comprometida com a sociedade brasileira. É isso, gente. Um beijão para vocês. Muito feliz de estar aqui. Obrigada, Lizzie, pelo convite. Obrigada a nós, Pati. Então, pessoal, descansem um pouquinho, tomem um cafezinho. Voltamos às 16 horas com a próxima palestra, com a Heloísa Fischer, falando sobre Só é acessível que se der para entender.